Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por nos acompanhar nesses dias. Estamos no nosso quarto dia. Com confiança na misericórdia de Deus, junto a tantas outras almas que também rogam as almas do purgatório, como igreja, povo reunido em Cristo. E é nele que pedimos a misericórdia do Pai por essas benditas almas. Vamos iniciar então o nosso dia, nossa oração, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti. Todos os dias deste mês, pela consolação de todas as almas dos nossos irmãos falecidos, dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Nesse quarto dia, ainda entendendo a existência do purgatório, já é de importância sabermos que todo pecado, ele tem uma pena e tem uma culpa. Nós temos uma culpa pelo pecado. E também há, devido ao pecado, as consequências, a pena desse ato cometido contra a vontade de Deus. Então, quando nós cometemos um pecado mortal, nós temos uma pena eterna e uma culpa também com relação ao pecado mortal. Quando nós nos aproximamos à confissão com arrependimento do coração, nós alcançamos o perdão da culpa. Nós não somos mais culpados desse pecado. Deus, na sua misericórdia em Jesus Cristo, nos perdoa. Mas ainda nós temos as penas, as consequências desse pecado, que já não é mais uma pena eterna, mas sim uma pena temporal. As consequências desse pecado mortal, ele fica em nós. Nós não esquecemos as maldades, ou melhor, as pessoas a quais nós também fazemos mal, elas não esquecem só porque nós nos arrependemos. E se o pecado grave ele afeta muito mais, seja a nossa própria vida interior, seja a vida dos nossos irmãos, a vida para com a nossa união com Deus, se o pecado mortal de fato quebra muito isso, nos separa muito desta comunhão, verdadeiramente, mesmo arrependendo do pecado mortal, ainda há as consequências desse pecado. E muitas vezes essas consequências elas serão pagas lá no purgatório, se através de nossas obras, de nossa oração, de nosso sacrifício, nós não conseguirmos pagá-las aqui na terra. E também os nossos pecados leves, os pecados veniais, pecados que não são graves, mas são pecados, não agradam a Deus, mas de algum modo não nos tiram da comunhão com Deus. E esses pecados, eles também trazem consequências. Há uma culpa nossa por causa deles, porque cometemos eles mesmo através da nossa fraqueza, mesmo por nossa falta de conversão, mas também há uma pena, e uma pena temporal, uma pena que precisa ser paga no tempo. E por isso mesmo nós temos muitos sofrimentos, muitas contrariedades nessa vida, quebras de expectativa. Isso muitas vezes é um modo de nós pagarmos já essas penas devidas a esses pecados, E mesmo os pecados veniais, precisamos nos arrepender deles, claro, com sinceridade de coração diante de Deus, mas os pecados graves sim têm a necessidade da confissão sacramental. Por quê? Porque eles nos separam da comunhão com Deus, eles quebram aquela aliança de filho que de fato nós recebemos para com o Pai do céu. É como o filho pródigo que sai da casa do pai. O pecado mortal faz isso conosco. Mas claro, a confissão é aquele acolher do pai de novo para com o filho pródigo. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós muitas vezes teremos consequências dos pecados leves, ou consequências de pecados mortais já arrependidos, pagados lá no purgatório. Nós temos que pagar até o último centavo do que a justiça divina nos cobra. Nós temos todos os meios possíveis nessa vida para conseguir pagá-los aqui, que é através da nossa conversão, da nossa oração, da nossa vida de santidade aqui nesse mundo já, através das indulgências plenárias que a igreja nos concede, através do seu tesouro de graças, que tantos anjos, que tantos santos, trabalhando, servindo, dando a vida ali pelo reino de Deus, conseguiram para a igreja.
méritos, tesouros que a igreja tem de graças que ela nos dá. E através desses tesouros, a indulgência plenária nos confere o perdão dessas consequências dos pecados, né? Então nós podemos ter essa certeza, pagaremos aqui ou na outra vida essas consequências dos pecados. Então, quanto antes, vamos abandonar os pecados mortais, né? Deus veio, Jesus se encarnou para nos dar uma vida da graça e não uma vida de pecado, e principalmente uma vida de pecado mortal, né? E os pecados veniais, arrependidos a cada dia, que nós sim, a gente vai nos aproximar muito mais dessa vida unida a Jesus totalmente. E se morrermos assim, direto para o céu, olha que alegria. Mas se não, pagaremos no purgatório. Por isso, continuemos rezando pelas almas do purgatório, porque elas precisam das nossas orações. Testemunho de nossa razão. Estando de acordo com a fé, também a razão proclama a existência do purgatório. Sua fé, sua voz nos fala na forma da igreja e das escrituras. Ela primeiro nos diz que uma vez que Deus é a própria santidade, nada imundo pode entrar em seu reino. Há uma repulsa eterna e invencível entre o mal, por menor que seja, e o bem, por excelência. E uma alma maculada, suja, em pecado, ainda que de ínfima mácula, de pequeno pecado, é indigna de se unir a ele, enquanto não for purificada, pois do contrário, ela faria seu pecado entrar no céu. Senhor, exclamou o rei profeta, quem viverá em seu tabernáculo? E quem descansará em seu santo monte? Somente aquele que está sem pecado e que possui a perfeição da justiça. A razão também nos diz que Deus, sendo infinitamente justo, exige reparação. Ele não pode deixar nenhum pecado sem purificação, assim como não pode deixar o mínimo ato de virtude sem recompensa. Portanto, quem não reparou suas falhas neste mundo, infalivelmente terá de repará-las no próximo. As satisfações que não prestamos à justiça de Deus durante esta vida, a justiça de Deus as trará após nossa morte e nos cobrará. E onde isso vai ocorrer? No purgatório. Provemos nossa fé no dogma do purgatório, por meio da caridade para com as almas que sofrem seus rigores, evitando até mesmo falhas leves que podem nos levar para lá. Quem é justo, que se torne ainda mais justo, e quem é santo, se torna ainda mais santo. Olha que alegria! Precisamos sim ter esse compromisso, essa fé. A gente não pode, na nossa fé, querer escolher, né? Eu quero acreditar nisso, nessa daqui eu não quero acreditar. Não. E não podemos também achar que Deus vai nos recobrir de uma graça e o pecado estará ainda dentro de nós lá no céu. Não faz sentido nenhum isso. A razão não nos mostra isso. Muitas vezes as nossas paixões, sim. A gente vai querer muitas vezes esconder muita coisa errada que o nosso coração deseja e muitas vezes nos aparentar num estado de santidade. Ou seja, parece que a gente pôs uma máscara. Mas Deus não vai nos colocar uma máscara para entrar no céu. Mesmo que essa máscara seja muito bonita e venha dele. Ele verdadeiramente vai limpar o íntimo do meu coração, porque é o que de fato me faz ser quem eu sou. O íntimo da minha mente, do meu coração, do meu desejo de amá-lo. E isso será purificado no purgatório, se não purificarmos aqui na terra. Não existe dogma católico que não tenha raízes nas profundezas do coração humano. Dizia Joseph Maistre, é por isso que somos naturalmente inclinados a abraçar certas verdades reveladas. Entre elas está o purgatório. Os próprios ímpios que renunciaram a todas as crenças, a todos os sentimentos religiosos, admitem sinceramente que em circunstâncias graves não conseguem impedir que orações secretas escapem de seus corações, em favor de pessoas com quem tinham laços de ternura. É natural do ser humano querer cuidar do outro que amou, mesmo depois que ele morreu, né? E é ato de amor nosso também rezar por essas almas. Prova óbvia de que este é um sentimento de pessoas com quem um sentimento impresso no coração do homem pelo dedo de Deus. Deus mesmo nos deu esse sentimento. Isso existe em todos os países e entre todos os povos do mundo. O que há de mais doce para o coração do que essa crença e a adoração piedosa?
que nos liga à memória e aos sofrimentos dos mortos. Sim, precisamos acreditar que além dos rios do tempo, há um lugar de expiação, que não é o inferno, mas o caminho do céu. O purgatório é um caminho do céu, olha que coisa bonita. Alguns vão dizer que é a antessala do céu, né? Você tem que passar por ali para entrar no céu. Alguns passam mais rápido, né? Precisamos acreditar e devemos acreditar que nossos parentes e amigos que estão ali, confinados, podem ser aliviados por nossas orações e nossas boas obras. Que eles nos veem e nos ouvem. Precisamos acreditar que um dia seremos aliviados. Esse pensamento é doce e consolador. É doce e consolador crermos que, de fato, nossos entes queridos estão esperando a nossa voz chegar até eles, pedindo a Deus, suplicando a Deus a misericórdia por eles. Um jovem escocês luterano tinha um irmão único, a quem amava muito. Uma repentina apoplexia no meio de uma festa mundana o levou. Ninguém esperava uma catástrofe tão sombria. A partir desse momento, ele caiu em angústia profunda e incessante. Ele sempre pensava sobre essa repentina passagem, sair de uma festa e entrar no temido julgamento de Deus. Ele tinha receio de que seu irmão não fosse puro o suficiente para entrar no céu. Sua religião protestante não lhe ensinou que havia um lugar purificador intermediário entre as cortes celestes e as profundezas do abismo. Para se distrair, lhe mandaram viajar e veio para a França. Ele conheceu um padre e contou sua tristeza. Meu amigo, disse-lhe o homem de Deus, é necessário que todo homem expie seus pecados, mesmo que seja na outra vida. Nossa fé católica nos diz que existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde as almas terminam de se purificar e onde podemos ajudá-las com nossas orações. O jovem aceitou os ensinamentos da Igreja Católica, que pedia que ele orasse por seu irmão para que ele entrasse na felicidade eterna, pois a crença no purgatório é uma necessidade do coração humano. Oremos. Então, já fiz minha catequese no início, vamos fazer nossa oração. Deus meu, que minhas orações, meus sacrifícios, meus sofrimentos sirvam para tocar tua bondade e acelerar o momento de libertação das almas de nossos queridos falecidos. Bendito seja, ó meu Jesus, por tuas consolações. Chama nossos irmãos para essa eterna estadia, que eles descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.